Boa, estamos em mais um bate-papo com parceiros da Core, dentro do ecossistema Bitrix 24, e eu estou com muito prazer aqui com o Paulo e com o Emerson, nossos parceiros dentro desse ecossistema, já revendedores aqui dos nossos aplicativos, PowerZap, PowerBot, e começando a testar o Core, e a gente vai bater um papo sobre o ecossistema Bitrix e sobre oportunidades desse mercado, o que a gente tem visto como principais questões. A ideia é trazer a experiência deles aqui e ajudar aí outros parceiros desse ecossistema. Paulo, Emerson, muito obrigado aí por vocês terem topado esse papo, viu? Eu que agradeço. Boa. Quero começar contigo, Emerson. Vamos lá. Acho que para começar, assim, queria que você contasse um pouquinho da trajetória aí de vocês, né? Então, como vocês chegaram no ecossistema Bitrix, o que chamou a atenção de vocês nesse ecossistema e qual que é um pouquinho do tamanho, principais indicadores aí do seu time. Boa. Primeiro, obrigado aí também pelo convite, uma honra estar aqui, participando aí dessa jornada de transformação também, do que a Core está se tornando. Bom, eu trabalho com o Bitrix há 8 anos, aí, mais ou menos, então, além da profunda experiência que eu adquiri com o Bitrix nesse período, eu também já fui SDR, já fui vendedor, já montei e liderei time de vendas, já empreendi com outros negócios, minha formação na área de processos, então eu considero assim que de alguma forma entender, né, de ponta a ponta processos de vendas, relacionamento com o cliente ali, tanto com quem é o usuário, né, eu entendo um pouco do lado do usuário, ou bastante, já fui o usuário ali, já usei diversos CRMs também como usuário, e também entendo o lado do gestor, né, às vezes eu brinco que o usuário ele precisa de algo prático, o gestor quer encher de campo para medir tudo, enfim, então eu entendo as dores dos dois lados. Hoje eu aqui atendo, em maioria, empresas de serviços e de tecnologia, também startups, um pouco também pelo meu background também nesse mundo. Então, normalmente empresas de até 50, 60 pessoas, onde eu consigo ter um contato mais próximo, normalmente com o dono da empresa, eu valorizo muito isso, e também Legal. quando o dono deixa, acaba me envolvendo bastante ali no processo, com a equipe também, então a gente acaba, às vezes, fazendo não só implantações ou projetos de Bitrix, mas acaba entrando no processo da empresa mesmo, trazendo sugestões de melhorias diversas, além do que envolve só o Bitrix, né? Então, o Bitrix é só ferramenta ali, então muitas vezes tem desafios maiores. Acho que esse é um resuminho aí. Boa, maravilhoso, maravilhoso. Quanto tempo vocês estão no mercado? Cara, a marca Matrix está, acho que mais ou menos agora uns 5 anos, 4 ou 5 anos. Foi nascendo, na verdade, meu trabalho com o Bitrix, ele foi nascendo como basicamente um freela no início, e depois foi se tornando, em algum momento, isso aqui é uma empresa, então foi criando uma estrutura, um corpo maior, assim, ao longo dos anos, mas já tem aí um tempinho. Legal demais, legal demais. E vocês, Paulo, como tem sido essa jornada? Como é que vocês chegaram? Como é que vocês se expandiram também? Então, pessoal, também quero agradecer o convite. Obrigado, né, por fazer parte aí do time Core. E, na verdade, o Bitrix 24 ele entrou como uma luva, porque eu vim do RP, então tinha uma empresa de RP, onde a gente fazia implantação e começou a partir da necessidade do RP ter ferramentas ali de gerenciamento de processos e principalmente CRM. No começo a gente começou lá atrás, há 4 anos atrás, com a BR24, a gente iniciou sendo parceiros, BR24, né, com o Bitrix, e com o tempo a gente foi se tornando parceiro, e hoje a gente é parceiro Bitrix e a gente atende basicamente o cliente de ponta a ponta ali. Então a gente consegue criar uma estrutura dentro da empresa do cliente, onde a gente tem desde consultores que passam a entender todo o processo, treinar a equipe, vivenciar o que o cliente passa, e a gente personaliza todo o processo dele junto ao Bitrix também e aos RPs que ele trabalha. Então a gente veio com a solução mais não com tantos clientes, a gente trabalha com algumas multinacionais, então a gente veio com uma parte processual mesmo, correção de processo, para que a ferramenta funcione dentro do ambiente do cliente. Pô, legal demais. Quanto tempo vocês estão no mercado, Ponciano? Atuando com o Bitrix vai fazer 4 anos. Agora a empresa com RP tudo vai fazer 8 anos. Aí vai fazer mais tempo, 8 anos. Uhum. Legal. E uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, cara, se vocês... Acho que o que vocês fariam diferente é ruim, mas se vocês pudessem voltar aí esses 5, 8 anos aí e dar uma dica, assim, o que vocês queriam saber...
que vocês queriam ter sabido antes, assim, né? Tipo, que agora vocês sabem, mas vocês queriam saber antes aí. Vou começar com o Paulo aí. Eu acho que o principal passo que hoje a empresa criou maturidade e que para mim trouxe muita força e que se lá atrás eu tivesse mudado hoje talvez estaria muito melhor, é a questão de parte de RH mesmo, liderança, RH, posicionar as pessoas na função correta dela, organizar os processos dela, então acho que seria isso. Boa. Por aí, Emerson. Cara, eu acho que eu tomaria algumas decisões mais rápidas. Acho que, fora isso, acho que tudo que eu passei, assim, eu vejo que me ajudou a chegar até aqui. Mas eu até brinco, assim, quando eu conheci o Bitrix lá atrás, foi até por indicação de uma empresa que eu tinha trabalhado, que eu tinha montado o time de vendas lá, implantado outro CRM, eles quiseram implantar o Bitrix. E eu até brinco, assim, que a primeira reação minha foi assim, poxa, mas será que o Bitrix é tudo isso mesmo? Por esse valor, poxa, mas ele é tão barato pelo que entrega, será? Eles falaram, não, a gente quer colocar, a gente viu funcionar em outra empresa. Eu falei, não, beleza, eu ajudo vocês. E a gente foi, né, fez ali a implantação, eu fui ajudando eles. Esse foi o meu primeiro contato com o Bitrix. E eu demorei, acho que um pouco para pegar essa sacada de me tornar depois parceiro Bitrix, enfim. Então, acho que isso eu poderia ter feito algumas coisas um pouco mais rápido ali. Acho que seria a única coisa que eu faria, entre aspas, diferente, assim. Mas de resto... Boa, muito bom, muito bom. Eu acho que eu brinco com todo mundo, assim, que tem duas perguntas que eu sempre acho que são as mais importantes. A gente está fazendo a coisa certa e a gente está fazendo rápido o suficiente. São as duas coisas que a gente fica o tempo todo pensando. Boa. Maravilhoso, cara, maravilhoso. E acho que uma coisa que a gente tem visto e conversado assim com alguns parceiros é entender o que são as principais dores desse mercado que a gente tem atendido. Os perfis, eles às vezes mudam, né? A gente tem aí tipos diferentes de clientes, mas todo mundo que trabalha com Bitrix está nesse ecossistema, em sua maioria não, todos estão atendendo empresas, assim, né? Estão atendendo principalmente os empresários, no final das contas. Talvez um pouco mais técnico, um pouco menos técnicos, empresas maiores ou menores vão diferenciar bastante isso, né? Mas quando vocês olham para um resumo, assim, do estado mais atual, né? Então, desse ano aqui que vocês têm observado, quais são as principais dores, assim? O que vocês estão vendo que é isso que as empresas estão buscando esse ano, essa é a principal dor delas, né? E para já talvez fazer um desafio aqui para a resposta de vocês, a dor ela sempre vai estar, não preciso crescer mais, geralmente é isso, né? Eu preciso gastar menos, né? Vai ser uma coisa ou outra. Mas se vocês pudessem detalhar um pouco melhor, assim, então, cara, o que exatamente dentro de crescer mais ou de gastar menos essas empresas têm buscado, qual é a principal dor? Quem quer começar, Paulo, Emerson? Quem está mais com a resposta na cabeça? Pode começar aí, Emerson. Boa. Cara, eu vejo que não tem como não falar nesse momento de IA. Eu acho que passa um pouco por isso, assim, talvez um dos desafios do momento é a empresa usar a IA de uma forma real, que de fato funcione e gere valor real, porque todo mundo acha que está usando IA, usando o ChatGPT lá, conversando com ele, né? Mas como que aplica isso de forma real? Eu vejo isso muito aqui com os meus clientes, vêm com essa dor. Eu quero aplicar a IA, então, seja no próprio Bitrix, né? Como é que eu uso melhor a IA que eu já tenho no Bitrix ali, ou como eu coloco mais IA ainda para trabalhar aqui junto ao Bitrix, né? Acho que esse é um dos desafios que eu vejo bastante. E outra dor que daí, na verdade, eu vejo as empresas sofrendo é achar que a ferramenta por si só vai resolver os problemas sozinha, né? Colocar a ferramenta vai resolver meus problemas, sendo que, na verdade, ela vai ser parte dele ali, né? de um tripé, ou enfim, né? Tem algumas teorias aí. Mas acho que eu vejo um pouco desses dois mundos aqui, né? No momento, assim. Boa. E por aí, Paulo, depois eu estou anotando aqui para aprofundar com vocês nisso, porque tem pontos importantes, mas por aí tem alguma coisa muito diferente? Foi muito de encontro ao que o Emerson diz, assim, para mim o principal desafio é organizar a cadência de utilização do Bitrix junto ao cliente. Na verdade, porque tem muita questão cultural, eu vejo muito que vem até da própria diretoria ter essas ações. Então, empresas que ela já é mais organizada, ela tende a ser mais prática a hora de você implementar o Bitrix e colocar na operação do cliente. Mas agora, empresas que ela já não tem tanto essa
cultura de processo, e agora tem que organizar, e agora tem que preencher, senão não tem o dado. Então, acho que o principal desafio que eu enfrento é essa balança aí, equilibrar a diretoria junto com os colaboradores para que utilize, para que a ferramenta ela seja boa e ela não seja um problema, né? E acho que até complementando nesse ponto, né? Você falou de dados, né? Aí às vezes o gestor ele quer olhar os dados, eu quero olhar meus dados aqui, seja no Bittrex, né, ou enfim, a ferramenta que estiver utilizando, quero começar a olhar para dados, né? Começa a ver que, né, a gente já está há muito tempo falando sobre dados, mas quero medir meus indicadores aqui, e aí vai ver o processo dele, o CRM está todo desatualizado, os cards estão todos na etapa novos, lá no começo, enfim, né? Então ele só do novos pula para o ganho e não passa pelas etapas, e coisas do tipo. Então tem a ferramenta, como eu falei, né, a ferramenta, achar que a ferramenta sozinha vai resolver sozinha. Sim. Exato. E eu quero entrar nisso de a ferramenta não vai resolver sozinho, mas antes acho que uma ponta que eu queria fechar. Você falou de dor de IA, né, Emerson? Então, mas acho que você trouxe duas palavras interessantes, assim, aí queria ver contigo o que se é mais para um ou mais para o outro, assim. Você vê as empresas, e aí, obviamente, Paulo, se tiver vontade para pular nisso também, mas se vocês sentem que as empresas, elas têm mais uma dor de implementar IA, do tipo quase como se fosse um FOMO, assim, um medo de estar de fora, né, do lado de fora, assim, então, quero implementar alguma coisa, quero botar IA aqui, eu tenho que usar, ou elas já estão, provavelmente tem um misto aí, né? Algumas estão mais no FOMO, outras estão mais, mas o que vocês veem mais, né? Mais esse FOMO, medo de não estar de fora, então preciso botar alguma coisa, ou elas já estão dando um passo de ROI, né? Então, cara, botei aqui, mas não sei se está dando ROI ou não sei se está compensando colocar IA ou não. Cara, no que eu vejo aqui, e aí também isso pode ser perfil de cliente ou algo assim, mas eu vejo que tem um pouco do hype, de eu preciso, um pouco, acho que um pouco é FOMO, né? Tipo, eu preciso, mas assim, não é só de querer dar de fora, é porque preciso mesmo, né, cara? É um futuro que já está aqui, então eu preciso realmente disso no meu dia a dia, e talvez o cara está um pouco desesperado porque ele vê que ainda não está usando como deveria, então acho que eu vejo que isso tem bastante, assim. E em alguns casos depois também beleza, eu estou usando IA um pouco aqui, mas assim, eu estou usando do jeito certo, eu estou usando, né, e aí talvez comece um pouco isso para ir para ROI, né, e se a gente for ver alguns estudos aí, a gente vê, sei lá, equipes de desenvolvimento usando IA, e se ela está sendo menos produtiva do que era antes, ou tem, né, alguns estudos assim, e alguns casos não, então, enfim, tem muita, dá para ir longe nesse assunto se a gente quiser, né, enfim, é meio polêmico aí, mas acho que tem alguns lugares onde ela já é muito, realmente traz um ROI muito grande. Eu vejo isso muito, por exemplo, na área de atendimento ao cliente. Então, ali, seja para fazer, né, um papel de SDR, meio ali, né, uma triagem de leads, uma triagem de atendimento, você tem um ROI muito rápido. Tem um case aqui legal, assim, com volume grande aqui que a gente está começando a trabalhar. E mesmo assim, o cliente vai gastar acho, uns R$5.000 de OpenAI, mas ainda assim vai valer a pena, né? Vai ter então, enfim, acho que é um pouco disso, assim, de conseguir otimizar, né, o que está usando, o que está começando a usar, porque acho que ainda estão, igual que eu falei lá no começo, né? Tá usando o ChatGPT no dia a dia e acha que está usando IA, né? Então, acho que ainda falta, eu vejo muita empresa ainda que não está sabendo aplicar de fato no dia a dia do negócio. Não só como chat, assim, eu quero conectar com o Bittrex para ficar perguntando coisinha. Beleza, tá, é legal, mas é isso que vai mudar o jogo? É você ficar perguntando pro chat como é que estão os números só, em vez de ter um dashboard? Né? Então, acho que não, ainda tem empresas, eles não estão entendendo, muitas empresas não estão entendendo como que a IA pode estar no dia a dia implementada de forma, né, rodando de forma a trazer um valor real sem que precise ficar dando prompt toda hora. Boa. E por aí, Paulo, como é que tá a IA para vocês, assim? A IA, ela vem com hype muito forte, as empresas, assim, o empresário sente um certo desespero de que ele tem que ter, sem ao menos entender. A verdade é que os empresários, eles querem ter a IA, mas eles não entendem como a IA funciona. Ele pensa que a IA vai ser igual um colaborador que vai entrar ali e vai resolver um problema para ele. De fato, muitos deles acabam se frustrando. Como a gente trabalha muito ali em que momento a empresa está, na qualidade ali de dados da empresa, então eu sempre dou uma freada no cliente em relação à IA, até para que ele entenda o momento que a empresa dele está. Agora, quando a empresa já está num nível de organização maior, ela já tem ali os dados já organizados, as informações organizadas, eu vejo que a IA ela entra como uma luva e ela ajuda muito.
né? Nós aqui da PHP, por exemplo, a gente trabalha em cima de uma ferramenta nossa que chama Cortex ali. O que ele faz dentro do ambiente Bittrex do cliente? Ele começa a preencher campos sozinho, sem que o colaborador precise preencher. Então, antigamente era um desespero ali, né? O colaborador, você vai ter que preencher isso, aquilo. Nossa, esse aqui de novo. Nossa, eu tenho que colocar toda hora essa informação. Então, a gente criou ali um ecossistema com IA para o cliente que faz o preenchimento automático dessas informações. Então o cliente mandou um CNPJ, o cliente mandou dados, ela vai coletar, ela vai preencher, ela move o card sozinho de fase. Então, assim, eu vi que isso trouxe qualidade para a nossa operação aqui com o cliente. Agora, quando o cliente ele não tem organização, ele tem processo, a pessoa não entra ali dentro do chat para falar com o cliente, ela está lá no WhatsApp web, tudo começa a dar errado. Então, assim, eu vejo que para mim, IA é nível de maturidade dependendo da empresa ali. Sim, perfeito, perfeito. E aí, linkando com uma coisa que vocês dois falaram sobre a ferramenta não resolve sozinha, essa dificuldade de cadência, essa falta de talvez maturidade no cliente final, na empresa, de, cara, como é que eu uso essa ferramenta, né? Vou fazer uma pergunta, mas linkando com um caso nosso aqui. Desde que a gente colocou agentes de IA no PowerBot, a gente viu rapidamente aumentar o número de usuários de empresas usando ali os créditos, pelo menos os créditos de teste, para começar a fazer alguma coisa com IA. E o que a gente viu foi que, embora a adoção seja muito rápida, a gente tem acesso aos prompts, né? A gente consegue ver os prompts que eles estão usando. E o nível de maturidade na construção de prompt é muito baixo. Então, os prompts são muito simples, ou não tem guardrails, ou a missão para IA não está tão clara. Então, você vê que existe um nível de maturidade baixo em como usar essa ferramenta. Mas é parecido com outras coisas que a gente já viu, né? Então, CRM é a mesma coisa. Se você não sabe como funciona uma metodologia de funil, um Kanban é só um Kanban, né? Ele não necessariamente vai funcionar do jeito que você quer. Se você quer dados para isso, você vai precisar ter registro de informações, senão você não vai ter dados lá na ponta, não vai acontecer. E aí levanta uma questão importante, que eu acho que a gente está fazendo um link forte com serviço, no final das contas, que cara, essa empresa ela vai precisar da ferramenta, ela vai precisar da tecnologia, porque ela vai precisar implementar isso, mas tem uma camada de serviço, não só implementação, mas de sustentação dessa operação, que se a empresa não tiver, ela facilmente não vai conseguir seguir com aqueles benefícios, né? Ou até mesmo coletar os primeiros benefícios, assim, né? De implementação e tudo mais. Então, a pergunta que eu tenho para vocês ficou famoso aí nos últimos meses um artigo lá da Sequoia falando que a próxima empresa de $1 trilhão vai ser uma empresa de serviço, né? Empresa prestadora de serviços. Ela dá exemplos, uma delas é uma empresa de contabilidade que ninguém sabe, é um monte de IA fazendo o trabalho, mas você acha que é um escritório com um monte de pessoas fazendo o serviço de contabilidade. Minha pergunta para vocês é o quanto vocês já estão conseguindo ver isso acontecer, assim, cara, realmente tem um aumento da necessidade de serviço, assim, principais clientes aqui, ou empresas que estão têm buscado camadas adicionais de serviço, assim, têm buscado terceirizar alguma implementação, alguma manutenção, algum apoio nisso, ou isso ainda não está tão sentido para vocês, né? O que vocês estão vendo? Uma coisa muito interessante que você falou ali sobre prompt, que a gente teve que especializar a equipe internamente ali com prompt, porque muitas das vezes eu tinha que ficar me envolvendo em algo que não estava saindo tão no script ali, né, do cliente. Então a gente colocava o PowerBot ali com a IA, para o cliente não dava certo, aí o cliente se frustrava, chegava naquele ponto, eu quero falar com alguém, eu preciso resolver meu problema, e quando a gente ia lá, nada mais era que o prompt. Então, assim, eu acho que é uma das principais dores hoje de você fazer uma IA funcionar bem, é a parte do treinamento dela ali, igual você falou, os guardrails, colocar ali cada opção organizada para que ela não alucine, dependendo do que o cliente fala. Então, eu vejo que esse é o maior desafio da IA, eu acho que está aí. Então, a especialização da equipe, assim, ela foi importante para nós aqui, principalmente para construir esses prompts ali para o cliente. Boa. E para Emerson, vocês estão conseguindo fazer serviço de IA já está aparecendo? Está virando quase que
padrão, assim, ter alguma coisa, se não para agora, se não para o começo, para um futuro não tão distante, assim, está acontecendo, a maioria dos clientes que entram, a gente já fala sobre IA logo no começo e a gente só entende se agora é a hora disso, se já tem maturidade ali para isso, né, como o Paulo citou, ou se, ok, vamos deixar isso para um segundo momento, vamos primeiro estabilizar o Bittrex, fazer a galera usar o Bittrex aqui. Eu falo muito aqui que não adianta a gente querer automatizar algo que ainda não existe. A gente tem que primeiro ter ali um processo rodando e automatiza esse processo, porque às vezes tem cliente que quer, né, um empresário que quer ali, eu quero um negócio rodando sozinho aqui, automatizado, mas o que é para rodar sozinho? Né? Tá validado esse fluxo? Porque senão a gente gasta ali meses, às vezes, né, criando um negócio novo, às vezes, que nem, né, não foi nem copiado de algum lugar, foi, né, simplesmente inventado e na hora de rodar não roda, porque o cliente não, na ponta não está esperando dessa forma. Então, eu sempre prefiro sugerir o cliente, vamos fazer, a gente trabalha muito aqui com, eu trago das startups o conceito de MVP. Vamos fazer um MVP aqui? Cara, qual que é um produto mínimo viável que a gente pode trabalhar aqui nesse processo, que já entrega valor para você, mas também para o teu cliente na ponta, já melhora para todo mundo. Beleza, e aí a gente vai trabalhando de MVP em cima de MVP, a gente chega numa solução mais final. E às vezes, por conta desses MVPs, a IA pode ficar um pouco mais para frente, porque é melhor trabalhar manualmente, até gerar insumo de dados ali, porque se ele não está usando o Bittrex ainda, a gente não tem nem histórico de conversa, como que o cliente dele se conversa, como é que ele chama, qual que é a primeira mensagem. Então, a partir do momento que ele já tem esse histórico, a gente consegue exportar as conversas, analisar, entender já um padrão ali. Eu tenho um cliente agora, um case legal que a gente está começando, ele veio já com o Bittrex, já usava o Bittrex há um ano, mais ou menos, então a gente começou a fazer uns ajustes no Bittrex. Foi um exemplo que a gente deixou agora para o segundo semestre, para começar a rodar no segundo semestre a parte de IA. Mas a gestora comercial já falou, olha, eu quero replicar essa pessoa aqui, ela é a minha melhor vendedora, eu quero esse jeito que a IA se comporte dessa forma. Perfeito, então a gente foi analisar todas as conversas dessa pessoa, mas ela já tinha todos os dados ali dentro, então fica mais fácil, né? Então acho que é trabalhar em cima de dados reais, né, de histórico, enfim, fica muito mais fácil de implementar. Então, acho que essa camada de serviço, na verdade, a IA vem trazendo ainda mais essa demanda. E quando o cliente ele tenta fazer sozinho e faz parte, né, dessa curva de aprendizado também, alguns vão conseguir, alguns vão fazer sozinho, assim como algumas empresas contratam o Bittrex e usam sozinhas. E tudo certo, é maturidade tecnológica. Às vezes o sócio tem um perfil mais técnico, ou enfim, ou já implementou outro CRM. Mas da mesma forma tem muita gente que o perfil do cara, o foco do negócio é outro, sei lá, vender algum produto totalmente diferente, que não tem nada a ver com tecnologia. Esse cara precisa de ajuda, né? Então, a gente vai ajudar, seja com o Bittrex ou também com a IA, a fazer coisas mais robustas, ou talvez fazer uma integração. A gente está fazendo agora aqui um case legal para uma clínica médica, integrando com o RP deles. Legal. Então, a gente precisa ter uma integração no meio, não só o PowerBot sozinho, direto lá com o RP. Daria muito trabalho. Então, a gente fez uma integração intermediária que fica conversando com as duas coisas, digamos assim, tratando o dado, trazendo um dado mastigado, porque o RP também não entrega tão fácil, tem que fazer mais de uma requisição. Então, enfim, só gera demandas novas, né? Acho que a gente tem que se adaptar também para esse tipo de movimento. Mas boa. Um pouco do nosso olhar aqui. Deixa eu tentar abrir um pouco aqui, um pouco essa caixa preta de crescimento, assim, para ver se a gente consegue entregar alguma coisa bem legal aqui para parceiros que estejam com desafios parecidos de crescimento. Acho que todo mundo, né, desse mercado está buscando crescer e aumentar a sua base de clientes, aumentar a sua retenção, melhorar a sua conversão. No cenário de vocês hoje, quando a gente pensa nos principais blocos aqui de desafios, né? Então, vamos pensar em atração de demanda, né, geração de demanda. Vamos pensar em um segundo que pode ser talvez conversão, né, então taxas de conversão de funil para vendas e tudo mais. E um terceiro, vamos pensar em retenção, e aí talvez meio somado com expansão, né, então tanto reter clientes, mas também expandir o quanto o ticket médio deles, né, o aumento do ticket médio dos clientes da base. Quando vocês olham para essas três frentes, o que tem mais consumido talvez o tempo de vocês, o que tem sido mais desafiador dentro desses três? Vocês têm hoje uma priorização, é mais geração de demanda, é mais conversão, problema, ou é mais retenção? Paulo, se quiser começar, manda bala. O principal desafio que eu vejo dentro da nossa operação é realmente a parte ali de retenção do cliente. Por quê?
você conseguir ali trabalhar uma equipe ali com SDR, uma equipe com vendedor, que prospect faça um bom trabalho, o fechamento ele vai ser meio que natural, ele vai começando a acontecer. E aí a ideia é, depois que o cliente entra, ele ficar, você ter segurar o teu cliente ali dentro da sua base. Então eu vejo que o maior desafio que nós temos aqui dentro da PHP é trabalhar o cliente para que ele fique, ele entenda que a ferramenta ela é boa para isso. Se tem uma dica que eu posso dar para os parceiros que está começando, é você ser solucionador de problema para o seu cliente. Porque a PHP hoje ela é vista para o meu cliente não como uma empresa que vende Bittrex, mas uma empresa que resolve qualquer problema para ela. Perfeito. Muito legal que ao longo dos anos a gente trabalhou uma cultura aqui da nossa empresa muito bacana, que é resolva o problema do cliente mesmo que a gente tenha que falar com o terceiro. Então, Perfeito. Quando o cliente ele tem um problema, nossa, o meu e-mail não está integrando, eu não falo para ele, fala lá com o seu provedor de e-mail. Não, me dá o contato do seu provedor de e-mail. Nós vamos entrar em contato com ele, nós vamos tentar entender o que está acontecendo. Então, quando o cliente sente essa segurança e que ele pode contar com a PHP para resolver qualquer problema, isso é muito bacana. Sim. Eu, pelo menos, como dono da empresa, eu adoro receber ligação da cliente, ela perguntando, Paulo, que computador será que eu compro aqui para minha empresa? Isso é gratificante para mim, tá funcionando o que eu quero que ele tenha. Então, todas as dores tecnológicas do cliente, ele vem até nós. Muitos clientes nossos, nossa base ela acaba sendo grande, tem cliente que nem sabe que a gente trabalha com IA. E aí o cliente vem, Paulo, cara, me ajuda, eu preciso colocar IA aqui, o que você pode me oferecer? Se tem alguém para indicar? Então, isso para nós está sendo um diferencial, porque a gente consegue ter novos produtos, consegue atender o cliente, e a gente sempre trabalha na resolução do problema dele. Então, a retenção, assim, para a gente é o maior desafio, assim, sabe? Boa. E por aí, Emerson, como é que está sendo para a Matriz? Boa, Matrix, na verdade. O pessoal confunde, é bem tranquilo. Eu diria que tem um pouco de dois, assim, de atração, talvez, e depois talvez até expansão, pensando na própria base. Atração porque a gente tem uma operação aqui muito enxuta e hoje muito passa ainda por mim. Então, tanto da venda até o projeto em si também, muitas vezes. Então, esse desafio que até a gente está mapeando agora aqui para o próximo semestre de mais pessoas, né, ou algo nesse sentido. Então, a atração não no sentido tanto de como atrair mais clientes, mas também de como eu conseguir absorver essa demanda, de trazer novos clientes, mas de conseguir converter esses clientes, enfim, ter braço para isso. Acho que esse é um ponto que é natural de toda empresa que quer crescer, conseguir escalar isso, né? Então, e aí até surge a dúvida, poxa, eu boto mais IA nesse processo, ou eu coloco um contato mais humano, porque, né, então, enfim, acho que vai um pouco, e aí acho que entra um pouco a gente não falou muito sobre isso, mas também tinha um parênteses aqui que vale ser considerado. Eu vejo muito a IA já muito aplicável para soluções B2C, mas para B2B tem uma resistência maior. Então, se eu coloco, por exemplo, para vender Bittrex com uma IA aqui, a resistência talvez seja legal para mostrar uma parte do meu serviço, né, para mostrar, olha o que você pode ter, mas com algo um contato muito rápido, superficial, e depois já um contato mais humano. Eu vejo que o pessoal ainda valoriza muito isso, né? E o outro lado daí na parte de expansão, no sentido de a gente tem uma base de clientes aqui, mas eu vejo oportunidades, às vezes, um pouco paradas ali. Se a gente, né, trabalhar mais em cima dessa base, já usa o Bittrex, então o que mais que essa base pode utilizar? Já usa o PowerBot ou não usa? Vamos trazer o PowerBot, vamos trazer o PowerZap, às vezes tem uns que nem o WhatsApp ainda tem. Exato, e aí a gente está dando exemplo aqui de duas soluções, mas o Bittrex tem umas, né, outras soluções, ou até mesmo o próprio Bittrex, né? Tem mais áreas da empresa que podem utilizar, enfim, então expandir esse uso ali para a empresa ficar cada vez mais, quase que num lock-in ali mesmo, né? Não no mau sentido, mas ficar dependente mesmo no bom sentido, que ela esteja ali dentro da ferramenta, porque isso vai gerar mais novos negócios para a gente, né? Então, vejo bastante isso. Boa. Cara, muito legal. Acho que excelentes insights, assim. Eu acho que coisas que eu poderia somar aqui, né, comentando um pouco dos dois, assim. Esse ponto de retenção que você trouxe funciona muito verdade, assim. O quanto mais a empresa, né, o cliente, a gente tem essa coisa na nossa cabeça da tradução para o que é o produto que ele comprou, né? Mas ele não, né? Ele sabe qual é o problema que ele está resolvendo, né? Então, se é o produto A ou B, para ele, tudo bem, assim, mudou, ele vai ter que tratar isso, mas é uma tradução, né? Porque o que ele tem é o problema. Então, se você
adapta isso e faz essa tradução por ele, garantindo que ele saiba que você está lá para resolver o problema, né? Isso ajuda muito. E esse ponto de retenção que você falou, Emerson, de segurar ele, né, o cliente, com mais lock-in, assim, né, mais pontos de contato, eu brinco que... Eu lembro de levar um exemplo, assim, para uma apresentação que eu tive que fazer para um time de retenção, nessa linha, que era meio que um exemplo da física, assim, né? Se você tem maior ponto de contato, você segura mais, né? Tem mais fricção ali no final das contas. E é isso no final, né? Então, se ele usa mais de um produto, mais de um problema sendo resolvido com a sua solução, mais chance dele continuar com você por mais tempo. Então, acho que esse é um ponto super válido. Assim, acho que na história aqui do Grupo Atomic, né, a gente vê que uma parte gigante do sucesso veio de atração e dessa capacidade de atrair clientes e fazer com que esses clientes comprassem, ter uma boa máquina de aquisição de clientes, com conteúdo, conversão, time de vendas, parceiros e por aí vai. Mas acho que o segundo, e daí o que se tornou o principal, foi saber explorar bem a base, assim, né? Então, olhar para uma base grande de clientes e dizer o que mais eu posso vender para esses clientes, que outro produto eu posso criar, o que eu posso rolloutar aqui de aplicações, e até de produtos de serviço mesmo, envelopados, que faziam com que isso aumentasse o lock-in. Então, é aquilo, né? No fim, talvez tenha mais dinheiro dentro de casa do que fora, às vezes, né? Mas e é mais fácil de vender, né? Fácil, né? Tipo, teoricamente, você já vendeu uma vez. Você já vendeu alguma vez, você já sabe quais são as dores, você já está meio que dentro do negócio. Então, a conversão ela é maior. Assim. Muito bom. Queria mover para um penúltimo aqui, antes da gente ir para um bloco de finalização, mas tentar falar com vocês um pouquinho sobre ecossistema. Assim. A gente está no ecossistema, né? Nós estamos no mesmo ecossistema, inclusive, de Bittrex aqui, e tem vários agentes dentro disso, né? Então, você tem os parceiros revendedores, prestadores de serviços, você tem a própria Bittrex, você tem os parceiros desenvolvedores de aplicativo, como é o caso da Core, desenvolvendo WhatsApp, Powerbot, outros aplicativos também, como Core. E, enfim, tem todos esses agentes, assim. Quando vocês olham para esse ecossistema que nós estamos hoje, assim, né, o que vocês veem como principais desafios, talvez ameaças, o que hoje tem preocupado vocês nesse ecossistema, assim, né? Se tem alguma coisa que tem nos preocupado ou se não. Cara, acho que eu traria assim que a IA está sacudindo um pouco isso, assim, eu vejo que está surgindo, talvez, eu acho que é por causa da IA, né, tem um achismo aqui, que por causa da IA está surgindo mais soluções, principalmente no marketplace ali do Bittrex, mais aplicativos. Sim. E isso de uma forma bom, né, para o mercado, traz mais opções, mas ao mesmo tempo eu vejo que algumas soluções eu olho assim e vejo, poxa, ou está trazendo um preço um pouco prostituído, que eu vejo, será que entrega valor, né, com esse preço? E também, será que é seguro, né? Principalmente se é uma solução criada por IA, né? Eu acompanho assim, alguns conteúdos sobre isso, assim, eu vejo o quanto de case que tem. Tem de história, tem um canal que eu sigo, acho que é no Instagram, no YouTube, que é um grupo de desenvolvedores que eles tiraram assim, não, a gente vai só quebrar aplicativo de IA, tipo assim, e aí eles vão, tipo assim, esse aqui, vamos invadir, aí eles gravam, eles invadindo, pegando todos os dados, e aí mandando para o cara, a gente conseguiu pegar, tem um endpoint aberto aí que a gente conseguiu pegar. Não, bem isso. Eu vi um exemplo esses dias de um SaaS ali que foi feito todo em IA, que o cara conseguiu chegar num painel admin. Então, assim, ele podia ter feito tudo ali se quisesse, né? Enfim. E sem muito esforço, né? Então, enfim, porque você vai num prompt, ele pede, cria um sistema de integração para o Bittrex. Beleza, ele cria. Só que aí, a segurança, né? A IA não se preocupou com isso, e se você não souber, e assim, eu me preocupo um pouco com isso, já fiz algumas soluções aqui também, mais internas mesmo, ferramentas internas aqui pra gente, eu mesmo ali faço algumas coisas, tenho um conhecimento um pouco não sou programador, mas tenho um conhecimento já maior ali, um background nessa área,
Então eu me preocupo com isso, eu vou pelo menos pesquisar um pouco quais são as boas práticas, enfim, o que eu tenho que fazer. Mas eu vejo que muitas soluções não estão olhando talvez tanto para isso, e isso é uma coisa que me preocupa um pouco com tanta solução surgindo com isso. Então o próprio Bittrex, na verdade, está olhando para isso, tanto que vai vir coisas aí, né, em breve relacionadas a isso, né, quase como uma VM ali para poder subir aplicações num ambiente mais seguro, então isso é legal, mas traz um pouco essa preocupação mais no sentido de que não só, né, no Bittrex, mas de modo geral, que aí atrás, né, a segurança das aplicações que estão vindo aqui. Então, enfim, mas tem um lado bom disso tudo também, com o parceiro certo, com as soluções certas, né, tem uma confiança maior e traz mais confiança para o cliente lá também, porque na ponta, no fundo, é isso, né? Poxa, eu estou trazendo uma solução segura para o meu cliente, os dados do meu cliente, porque se der algum pau lá, se der problema, se vazar os dados, o cara não vai falar lá, não vai reclamar lá no Bittrex e botar no Reclame Aqui do Bittrex. Ele vai falar, Emerson, cara, meus dados vazaram, foi tu que indicou. Né? Então, enfim, acho que esse é um ponto a se considerar, assim, com quem que a gente está, né, fazendo parceria. Total. Antes de passar para ti, Paulo, só um comentário, assim, eu acho que é isso, a IA, ela acelerou o processo de desenvolvimento de aplicações, né? Muito. Está muito mais rápido, muito mais acessível, muito mais fácil. Isso é maravilhoso, porque você começa a resolver problemas muito mais rápido, né? Mas tem um outro lado, e acho que conversa com produto, no final das contas, virou commodity, né? Então, aplicação, aplicativo, como funciona, qual é a funcionalidade diferencial e por aí vai. Se você tiver todo o seu diferencial em funcionalidades, né? Então, em como funciona, o que faz exatamente, isso é pouco sustentável, assim, no final das contas, porque vai ter alguém desenvolvendo algo igual, ou muito similar ao que você está fazendo, com uma velocidade incrível. Até pouco tempo atrás isso era verdade, que alguém ia estar fazendo. Hoje, com certeza, tem muitos fazendo algo muito similar. Então, isso aumenta o peso de outros diferenciais que você precisa ter como solução, né, dentro desse ecossistema. Então, você falou muito bem de segurança, mas você tem a camada de serviço, você tem suporte, você tem os interesses financeiros bem alinhados, né? Então, acho que os outros valores, além de funcionalidade, né, os outros benefícios, pesos aqui, ganharam um peso maior, né? Tipo assim, ficaram mais importantes assim, dentro dessas relações, nas decisões. Muito bom. E para você, Paulo, o que tem sido aí o principal desafio no ecossistema ultimamente? No ecossistema, realmente, a IA ela tem prejudicado muito, eu vejo, porque além da segurança, né, eu sou desenvolvedor das antigas já, além da parte de segurança, que todo mundo fica frisando em segurança, o cliente esquece da arquitetura toda ali, do que ele tem que ter. Você fazer uma coisa para você, beleza, é ponto risco teu, é dado teu, é coisa tua e tudo bem. Você tá mexendo com algo teu e... Né? Concordo, segue o baile, o que for melhor para tua empresa você faz. Mas quando você pensa naquilo que você vai colocar responsabilidade sobre os dados de outro cliente teu, que você vai colocar o teu cliente na jogada, o buraco já é maior. Então a pessoa ela não para pensar. Foi engraçado uma cliente minha, ela saiu para fazer o CRM próprio, ela, Paulo, vem aqui ver, olha que eu fiz, tal, eu entrei na call com ela, olha, eu vou começar a vender. Quando ela começou a falar de vender, eu senti um pouco assim dentro de mim de falar para ela, olha, mas você pensou nisso? Você viu aquilo? Onde está hospedado? Que banco você está usando? Você vai misturar os dados do cliente com o teu banco? Exato. Então aí ela começou a parar para pensar, ela, nossa, eu não tinha parado para pensar nesse aspecto. Então a pessoa faz alguma coisa, ela anima, e ela anima de um jeito que ela esquece do principal foco dela, que é o produto dela. Aí daqui a pouco ela quer virar uma startup, daqui a pouco ela acha que já serve para outro. Então, assim, eu vejo que hoje esse desafio está sendo muito difícil de lidar, porque tá vindo muitas soluções, aí o cliente fala, nossa, mas eu vi uma ferramenta que faz isso. Ah, mas eu pesquisei lá no GPT que dá para fazer isso. Então, eu acho que fora a segurança é a responsabilidade técnica sobre aquilo, né? Eu acho que é o desafio, assim, muito, muito, muito grande dentro do ecossistema. Mas falando de benefícios, quando eu trabalho com parceiros como a Core, que eu estou integrado ali dentro de um ambiente, eu já conheço como que trabalha, eu já conheço a cultura, eu já sei os valores que ela tem, o que ela preza, então eu vou muito nisso. Nossa, eu sei que ali eu resolvo esse problema.
Eu não preciso me preocupar. Então eu vejo que eu estar dentro desse ambiente não me faz perder o foco. Que o foco meu é trabalhar a consultoria do meu cliente, não ficar desenvolvendo ferramentas. Eu pego ferramentas e soluciono o problema dele. Então acho que tem que tomar um pouco de cuidado também, né, nesse aspecto de IA, assim, sabe? Sim, total. Fora quando é a mente, né? Quando é a mente e fala uma coisa. Ela te engana. Eu falo assim, o pessoal aparece, não, vou fazer cunhado. Eu falo assim, olha só, toma cuidado, porque existe uma diferença pequena entre mergulho e afogamento, mas ela é crucial. Mergulhar envolve você entrar no troço e você conseguir sair. Agora, se você estiver se afogando, é perigoso o negócio. Mas bom que você trouxe um lado de benefício do ecossistema, e aí, puxando para isso, a gente tem visto que você falou um negócio muito legal, Paulo, que me ajuda a estar focado naquilo que é o meu negócio, né? Então, a gente tem aprendido isso com o Core, assim, desde que a gente começou um movimento de, beleza, isso é uma empresa de desenvolvimento de aplicativos, né, dentro do ecossistema. Essa separação, inclusive com o time e tudo mais, e esse entendimento do que era, foi crucial, porque, por exemplo, a gente tem muita consciência de que o nosso lugar no ecossistema é o desenvolvimento de soluções muito boas, uma boa arquitetura, uma boa segurança, boas funcionalidades, bem conectadas e por aí vai, com um bom suporte, um bom serviço e tudo que um produto nesse sentido. E que a nossa força de distribuição vai ser através de parceiros. E aí, como que a gente serve bem os parceiros? Como que o suporte do parceiro é melhor do que o do suporte do cliente final? Como que tem um painel para o parceiro onde ele pode acompanhar as contas dele e fazer todo o processo mais fácil? O que o parceiro precisa de funcionalidades para vender mais serviço lá na ponta, no final das contas? Esse é o seu lugar no ecossistema, né? É o agente, qual é o seu... Quem é você, que agente você é, né? Dentro desse ecossistema, assim. E eu acho que isso tem sido bem crucial. Assim, não, eu sou um distribuidor, então meu foco é esse. Eu sou um prestador de serviço, então meu foco é esse. Eu sou um desenvolvedor de aplicativo, então meu foco é esse. E por aí vai. Assim. É óbvio que você ir com uma mentalidade mais monolítica para o mercado, no sentido de que eu vou ser mais do que uma coisa só. Eu vou ser um distribuidor, um prestador, um desenvolvedor, eu vou ser tudo. É uma estratégia. A gente vê várias empresas que desempenharam isso e cresceram, ganharam força e por aí vai. Mas são dois jeitos de olhar para o mercado e de começar, né? E de ir, assim. Então, acho que esse benefício do ecossistema, de você poder escolher um pedaço e poder fazer o restante, né? Então, cara, Bittrex é um desenvolvedor. A gente está pegando um aplicativo, uma aplicação pronta e vendendo ela, distribuindo ela com serviço. Vamos pegar outros como Core, PowerZap, PowerBot, outras aplicações que a gente pode encontrar e vamos oferecer isso como serviço. Então, acho que isso é muito legal. Assim, acho que o ecossistema ele traz esse benefício de você poder ter foco, né, no final das contas. Bom demais. Boa. Gente, eu quero dar um reforcinho, Gustavo, muito legal, que para você ver como que o Bittrex ele vai empurrando automaticamente as coisas para o lugar que tem que acontecer. Vocês estão recentemente desenvolvendo o Core, ali, o aplicativo agora de comunicação novo ali, que ele vai ter uma interface dele que ele é meio que, vamos dizer, elimina o contact center. Eu ouvi no último evento que eu tive de Bittrex que o dono, ele falou assim, bateu muito na questão de contact center, ele falou, mas a gente quer justamente que vocês desenvolvam a solução. Então hoje eu tô vendo que o Bittrex, ele tá acabando dando um leque de você abrir a parte de um contact center ligado ao Bittrex para que você traga qualidade para o teu cliente. E isso é natural. Então, eu prefiro que vocês estejam fazendo e eu esteja focado em vender o Bittrex, vender minha consultoria e saber que, não estou gostando do contact center. Tudo bem, tem essa solução, vem para ela. Exato. Então, isso é muito legal de estar no ambiente ali do ecossistema. Então, é o que faz diferença para mim, pelo menos. Total, foi o que a gente entendeu com eles. O contact center, ele tem o seu... porque é isso, vai entrar muito de filosofia de produto, né? Então, expandindo esse exemplo, assim, com o contact center é isso. Então, a Bittrex tem uma filosofia para o contact center, de como ele deveria funcionar e por aí vai. E por ser um player global, ele vai ter uma filosofia mais global, né? O nosso recorte aqui é Brasil, e aí a gente tem olhado que o nosso principal concorrente o principal concorrente do contact center é o WhatsApp Web.
Então, quanto mais próximo o contact center fosse do WhatsApp Web, melhor para o nosso recorte de mercado, né? Com algumas funcionalidades que são melhores do que o WhatsApp Web, né? Para gestão profissional. Então, o nosso contact center de Core foi nessa linha. Cara, como é que a gente faz um contact center dentro do Bittrex que seja o mais parecido possível com o WhatsApp Web, mas com funcionalidades mais profissionalizadas? E aí isso ajudou bastante. É mais ou menos a mesma experiência que a gente está tendo, a gente deu alguns spoilers disso, né? A gente está começando conversas sobre como levar aplicativo para Zoho, que é um outro ecossistema, outro lugar, mas eles têm a mesmíssima dor. Né? O cliente deles quer usar um contact center, quer usar um chat, quer poder conectar com o WhatsApp, mas a Zoho faz isso do jeito deles, do jeito que eles querem fazer e tudo mais. Aí quando você mostra, cara, é isso que a gente precisa para poder vender mais CRM aqui. Então, é isso, o ecossistema dá uma permissiona melhor, né? Garante que todo mundo está no seu lugar certo. Bom, Gustavo, me permite rapidinho só fazer até parabenizando de certa forma aí, já que você falou de suporte, né? Poxa, eu já tive algumas experiências muito positivas assim com o suporte do PowerZap e Core, enfim, né? Mas ali em relação ao PowerZap principalmente, mas é basicamente a mesma equipe, né? Ou algo nesse sentido. Sim. E acho que a gente tem visto muito, a gente não acabou nem falando aqui, talvez porque não é o contexto, mas algo que eu vejo muito no momento também, além da IA, é a API oficial do WhatsApp, né? Número sendo bloqueado e coisas do tipo. E a Meta, ela é um bichinho complicado, né? Cheio de regras. Exato. Então, muito complicado, vira e mexe na plataforma, muda, erros desconhecidos, erros escabulosos. Cara, a gente pegou, por exemplo, esses dias com o Luiz ali ajudando a gente, a gente fez uma call junto com o cliente para resolver ali e descobrimos que tinha uma extensão do navegador bloqueando alguma coisa que impedia de salvar um recurso. A gente teve que abrir a aba anônima e daí salvou. E depois outro dia deu outro problema nesse mesmo cliente. Falei, vou fazer isso, né? Vou abrir a aba anônima e não resolveu. Era outro problema. Então, enfim. E assim, esse cliente estava ficando meio estressado com o Bittrex, com a gente aqui, falando, pô, mas é a Meta, cara. Eu toda vez tentando ajudar. E aí, várias vezes, vocês ali, poxa, vamos, né, vai por esse caminho, vai por aquele, um suporte muito rápido, não só nisso de API oficial, mas outras coisas também. E eu queria que o Bittrex tivesse o suporte para parceiros que vocês estão dando. Que bom, cara. Né, ficar na mesma fila lá e não resolve, né? Então, enfim, acho que isso... Cara, a gente fez uma mudança importante, né, de garantir que o suporte de parceiros fosse mais dedicado, assim. A gente quer fazer mais ainda, porque a gente entende isso, assim, o nosso lugar... compartilhando um dado interessante, assim, né? A gente hoje tem uma retenção de clientes muito maior quando tem um parceiro prestador de serviço intermediando o uso do aplicativo. Então, para a gente já sabe disso. A gente já sabe que o cara que usa sozinho, ele tem mais chance de cancelar do que o cara que está usando com um parceiro. Então, para a gente tem sido, cara, vamos colocar o máximo de parceiros possível com o máximo de clientes possível. E aí a gente concentra em como que a gente faz uma boa prestação de apoio para esses parceiros, tanto na venda quanto no pós-venda, produto, enfim, e garantir que isso está funcionando bem. Mas se a gente conseguir fazer isso bem, a gente entende que está no caminho certo. Assim. Boa, bom demais, excelente feedback, bom saber. Para a gente fechar, gente, acho que a gente está dando nosso tempo aqui também, mas queria finalizar com o que vocês... A gente falou bastante de falou de API oficial agora no final, falou um pouquinho sobre dificuldades de venda, retenção, prestação de serviço. Se vocês pudessem dar uma dica, assim, para quem está nesse ecossistema, está entrando nesse mercado, já está aí há um tempo, do que a pessoa tem que garantir que ela está olhando nos próximos 6 meses, 1 ano. Assim, né? Então, 6, 12 meses, cara, isso tem que estar no seu radar, senão você vai provavelmente ser pego de surpresa. O que vocês pensam? Cara, eu já começaria dizendo aí API oficial do WhatsApp. Se você quer trabalhar com integrador de WhatsApp, né, o PowerZap, o Core, enfim, você tem que saber entrar na Meta, você tem que ter na tua empresa o painel ali, tem que saber fuçar. Acho que isso é algo que é indispensável, entender um pouquinho ali. Não dá para jogar no colo do cliente, achar que ele vai sozinho resolver lá com a Meta, porque a Meta não vai ajudar.
Então, acho que esse é um ponto super importante. E, claro, chovendo molhado, mas IA, né? Entender como usar ela de forma real, não só para a gente, né, como parceiro, saber usar no nosso dia a dia, criar, de repente, soluções para a gente, porque ela pode ajudar e facilitar o nosso dia, fazer coisas mais rápido no Bittrex, enfim, criar agentes de IA mais rápido, sei lá, usar a nosso favor, mas para a gente também entregar soluções mais robustas lá para o cliente, não só com um promptzinho lá na missão do PowerBot, mas coisas... o que já pode ser muito bom, mas que fazendo coisas ainda mais robustas ali para o cliente. Então, acho que eu diria que esses dois, assim, na minha visão. Boa. E você, Paulo, o que você diria? É muito de encontro a IA realmente ela solucionar o problema do CRM que nós já temos há mais de 15 anos. Porque, assim, a verdade é uma só. CRM não é fácil, ninguém gosta, nem nós gestores. Se a gente sentar lá para preencher um CRM, para ter que cuidar de uma carteira de vendas, ou que seja para fazer qualquer processo, a gente não foi feito para isso. Então, o que eu vejo que está sendo o grande diferencial é que os parceiros eles têm que se espertar, é trazer essa solução que vai fazer o CRM se tornar cada vez mais autônomo, com IA. E autônomo que eu digo é quesitos de níveis de movimentar card sozinho, de colocar um valor de venda que já foi dito dentro de uma conversa, como eu disse no começo de exemplos que eu trabalho, pegar dados já automaticamente. Então eu vejo assim que o futuro ele está aí, grandes empresas também como o Salesforce já tem isso ali dentro, eles estão até, o Salesforce ele está virando agora a questão de token ali, você vai pagar token para utilizar ele, porque ele vai resolver esse problema que é uma dor para todo mundo. O empresário não consegue fazer a equipe dele ser tão eficiente a ponto de preencher tantos dados, tantas informações e fazer orçamento. E eu tive empresas, eu tenho casos de empresas que ela, além do vendedor ele ser vendedor, ele é operacional também, porque o cara vai lá, fechou, ele tem que montar um briefing de arte, ele tem que montar tal coisa. Então eu vejo que o futuro daqui para frente é você resolver o problema do CRM do seu cliente e o vendedor, o foco dele ser atender. O restante deixa que a IA resolve para ele. Fazer o CRM trabalhar para as pessoas e não as pessoas trabalhar para o CRM, né? É esse isso. Acho que daqui para frente o desafio é esse, o caminho é claro e é esse. Boa, bom demais, bom demais. Excelentes insights. Gente, muito obrigado, Paulo e Emerson, pela participação de vocês aqui com a gente. Esse foi o nosso segundo bate-papo com parceiros aqui na Core. A gente teve um primeiro com o Juliano da TLJ e com o Lucas da Academia CRM, agora com o Paulo e com o Emerson aqui. Tem sido maravilhoso poder pegar grandes insights, grandes experiências aqui desse ecossistema. Se você quiser participar como parceiro, manda uma mensagem para a gente vai estar selecionando aí o próximo papo, estamos montando qual vai ser o próximo papo. A gente quer ter um por mês aqui, pelo menos, trazendo 2 parceiros relevantes. Então, de novo, obrigado, Paulo, obrigado, Emerson, e que você possa ter tido bons insights aqui no nosso papo. Obrigado, viu? Agradeço bastante. Valeu.